Saudações culturais, população luverdense, cá estamos nós mais uma vez no nosso podcast Culturalizando. E conosco hoje, nessa nossa edição, o professor de capoeira da Secretaria Municipal de Cultura, professor Anjo. Quero aqui apresentar para vocês esse cara, que é um excelente profissional, vem fazendo trabalhos aí na Secretaria de Cultura desde o ano de 2017, 18, por aí, né? Nós vamos conversar, entrar mais a fundo nesses assuntos. Mas é isso aí, professor Anjo, seja bem-vindo, dá um alô para a galera aí, para a gente iniciar os nossos... Aliás, já iniciamos aqui os nossos bate-papos do podcast Culturalizando, né? Olá, Júnior, boa tarde a todos que está nos prestigiando, né? É muito legal estar aqui participando dessa atividade que é muito bacana, onde a gente expõe a cultura do nosso município, não somente para o município, mas para o mundo, né? Através da internet. É legal. Esse lance de não só para o município, para o mundo é verdade. Tem a galera de fora e da cidade de Cuiabá, às vezes, que manda mensagem. Ou a gente encontrou, inclusive, um pessoal de Cuiabá que está aí na cidade, que é o DJ Espinha. Um grande abraço, DJ Espinha, a esposa dele, Luciana, que estão à frente de um projeto maravilhoso chamado Conexão Cultura Jovem. Então, a gente encontrou com ele e falou que estava ouvindo o nosso podcast também. Então, assim, um dos intuitos desse podcast, inclusive, é isso, é levar a informação mais longe possível, dar mais acessibilidade, né? Enfim, professor, conta um pouco para nós aí da sua história, de onde que você veio, nasceu onde? Meu nome é Lauro de Souza Duarte, eu nasci na cidade de Nortelândia, um município aqui bem pequeno do Mato Grosso, e foi onde eu iniciei a capoeira, né? Nasci no ano de 1986 e iniciei a capoeira em 1995. Na realidade, o primeiro contato com a capoeira foi em 1994, quando eu cheguei num centro comunitário, estava ali praticando capoeira 3 pessoas, 3 evangélicos, né, e escondido das suas mães, né, por conta da questão do preconceito, né? E aí ele... E ainda hoje, de certa forma, ainda tem ainda, né? Muito preconceito. E aí eles, naquele momento, praticando a capoeira, eu cheguei bem novinho e fiquei de canto assistindo eles fazendo aqueles movimentos e me encantei. E eles pediram para me sair. Mas aqueles movimentos, aquelas músicas ficaram na minha cabeça. Eu saí no mesmo ano de 94, no final do ano, ali, no mês de novembro, passou o filme chamado Esporte Sangrento. Foi quando eu assisti o filme e aí me apaixonei de fato pela capoeira. E é um filme que não mostra nem um terço do que a capoeira pode fazer no ser humano. Mas, naquele momento, a capoeira tirava jovens da rua, ensinando a arte capoeira no exterior, né? Não é nem no Brasil. Então, eu quero, antes de fazer uma pergunta, eu quero fazer uma observação sobre essa ligação do filmes, da mídia para com as culturas, né? Eu vou citar um exemplo, claro, além da capoeira, eu tomo para mim também a questão do hip hop. O hip hop começou a ser visto também lá atrás, a partir do momento que ele começou a passar, começou a ter filmes com a temática hip hop, estilo Beat Street, dentre outros que tiveram. Aqui no Brasil, tinha também o Nelson Triunfo, que participava da abertura de uma novela também, já com funk na época, né? Com hip hop ali. Então, dali para frente que as pessoas começam a ver aquilo, né? A mídia apresenta aquilo para as pessoas de uma maneira, às vezes de maneiras diferentes que a gente quer que seja apresentado, mas um assunto que eu estava conversando, inclusive, com o Espinha de novo, que assim, existem situações e situações. A gente vê, às vezes, a mídia como uma ferramenta que a gente fica até chateado da maneira que apresenta a nossa cultura, às vezes, para a sociedade. Mas tem o lado bom disso, que é o lado das pessoas saberem que mesmo que daquela forma errada, aquela cultura ali existe. Então, é uma forma de provocar, creio eu, em que a pessoa vai lá e fala, pô, será que é assim mesmo? Vamos dar uma olhada, vamos buscar. Mas, a partir daquele momento, a pessoa já sabe que existe aquele segmento, né? Então, eu vejo esse lado legal aí da mídia, né? Tirando esses pontos, às vezes, de
de apresentar, apresentar os nossos segmentos, as nossas culturas específicas de uma maneira errônea, né? Diríamos assim. Mas, enfim. É o que aconteceu, professor, com relação ao filme Esporte Sangrento. Né? Foi um filme que mostrou, como eu disse, um pouco só do que a capoeira pode fazer na vida do ser humano. E o seu contexto geral, histórico, não foi mostrado. Porém, é o que você falou, desperta ali o interesse, porque a capoeira ela é muito rica, né, cara? Tem a música, tem a arte marcial, tem as acrobacias, tem o artesanato, então envolve muitas artes numa arte só. São várias artes, é bem isso aí mesmo. Professor, eu sei que dentro da capoeira, seu nome é Lauro, mas o seu nome de capoeirista é Anjo, professor Anjo, né? Passou por monitor Anjo, é isso aí? Aluno Anjo, graduado, e por aí vai, tem suas graduações. E cada apelido ali tem um significado, né? Conta para nós um pouco desse apelido aí, por que de Anjo? Então, na realidade, assim, a origem do apelido na capoeira foi na época das maltas, né? Na época que aboliu a escravatura e os negros foram jogados ali à margem da sociedade. Então, os negros não tinham ali uma fonte de renda, né? E alguns deles, não todos, né, mas alguns acabavam fazendo algumas coisas erradas e se camuflavam atrás de um codinome, né, como se diz assim, um nickname. Uhum. Então, aí eles acabaram colocando o apelido. Aí isso se tornou uma tradição na capoeira. Não o fato de se esconder atrás, não, mas se tornar uma identidade do capoeirista. Né? Então, é uma forma de tradição. O meu apelido, na verdade, de início foi Arcanjo. Né? E foi, na verdade, um erro do mestre de ler errado uma coisa que estava escrito no meu uniforme. De longe, ele viu e leu Arcanjo. Na verdade, estava escrito Arcange, que era uma sigla de uma academia. E aí ele viu, né? E quando eu cheguei na capital, fui morar na capital, eu já era graduado. Então, a gente tem a mania assim, de apresentar os graduados na roda, após a roda ou no início da roda. E aí, quando me apresentavam, as pessoas ficavam assustadas. O Arcanjo, porque tinha lá o Arcanjo Ribeiro, né, que na época era um bandido assim. Verdade. E aí ele falou, professor, vamos mudar, graduado, né, no caso, vamos mudar esse nome, né, mas não vamos tirar o sentido dele, você é um cara, esse nome parece com você. E aí colocaram um Anjo e pegou até hoje. Legal. Nessa sua caminhada capoeirística, vou dizer assim, teve esse momento da sua vida que você encontrou a capoeira, que se encantou, aí percorreu todo o caminho de, como eu disse, toda a graduação ali de aluno, graduado, até chegar hoje como professor, inclusive indicada a contramestre, né? Isso. E nós já vamos falar disso também. E nesse caminho, o senhor teve umas passagens aí fora do Brasil, né? Por intermédio da capoeira. Conta para nós como que foi, que lugares que você foi e qual que foi o objetivo dessa viagem e o que trouxe para dentro da sua capoeira e para a capoeira de onde você dissemina essa viagem. Então, professor, quando eu comecei a fazer capoeira, de início, eu só queria praticar aqueles movimentos, né? Fazer os instrumentos, tocar, cantar e ser feliz numa roda de capoeira. Mas, com o tempo, ela foi se tornando uma profissão. Com 16 anos de idade, eu comecei a dar aulas de capoeira, porque meu professor ele foi embora da cidade, recebeu uma proposta de trabalho em Minas Gerais. E ele era uma pessoa que dava aula de capoeira, mas não era um profissional da capoeira ali só para isso. Entendeu? Ele tinha o trabalho dele à parte. Então, ele deixou esse trabalho na nossa mão. Mas foi uma coisa assim, que eu não esperava. Então, fui me tornando um profissional, aprendendo a ser. Né? Mas, de início, eles já nos colocavam na frente, e aí a gente não sabia, né, por que a gente estava ali e tal. E ele já estava nos preparando para ser um profissional. Então, depois eu comecei, né, fazer ali, dar as aulas, né, e depois comecei a participar das competições, e aí surgiu esse desejo de competir fora do Brasil. Já tinha ganhado algumas competições aqui no Mato Grosso, já fui campeão estadual, no meu município várias vezes, né? Campeão em Cuiabá também algumas vezes. Então, eu queria ter essa vivência de saber como era a capoeira lá fora.
E aí recebi uma oportunidade em 2013 de participar do Campeonato Mundial no Azerbaijão, realizado por uma federação mundial que era um marco na capoeira, porque não tinha. Tinha algumas federações, mas era uma coisa assim que ela ajudava um grupo de pessoas. É que a federação, só para deixar meio claro para o pessoal entender como que funciona isso, eu creio que vai ser a mesma linha. Nós também estamos aí, que o break também virou esporte olímpico, hoje ele se transformou em esporte olímpico, e já estamos em fase de criação das federações. Então, nós temos as federações, que é a nível estadual ou até municipal, e essas federações elas se filiam às confederações, Isso. que são a nível federal mesmo, a nível da União, que dali fazem os trabalhos que tem fora do país, inclusive dentro da confederação ela tem que estar ligada ao COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, para poder estar participando das Olimpíadas, enfim, então tem toda essa rede, né? Então, essas federações realmente, às vezes, acontece esse tipo de coisa, quando tem pessoas à frente que acabam não tendo esse olhar, essa visão ampla, né? Então acabam realmente beneficiando apenas algum certo grupo. E eu acho que na capoeira, assim como no break também, deve ter muito isso. Por quê? Porque a gente trata de vários grupos, né? São vários grupos, assim como nós também, são vários grupos ali separados. Então, quem toma a iniciativa primeiro de fundar ali sua federação, se não tiver esse olhar amplo, como eu disse, para todos os grupos, ele vai querer beneficiar realmente somente o grupo dele, né? Então, só para que as pessoas entendam. Pode dar continuidade, professor. Então, em 2013, essa federação que foi criada por estrangeiros, né, e mobilizou os maiores grupos de capoeira do mundo, trazendo os mestres para compor a diretoria. Então, era um marco assim para a capoeira. E aí eu falei, não, eu tenho que participar disso. E aí eu consegui ali, através dos meus alunos, levantei uma rifa e ajuda do poder público na época da cidade onde eu vivia, e fui. Cheguei lá, eu acredito que representei muito bem, mas fui lesionado. Cheguei às quartas de finais da competição. Então, fui muito bem, assim, até além do que eu esperava. Então, deu uma visibilidade. E, através dessa competição, voltei para o Brasil, ficamos 15 dias lá, através em fóruns internacional, cursos, competição. Então, eu voltei já com uma bagagem também e tive a oportunidade de conhecer outras pessoas. E, através dessa viagem, eu recebi a oportunidade de ir viver em Dubai, para me dar aula de capoeira, né? Eu até Dubai é uma cidade muito, muito falada, né? Uma cidade de ostentação, né? É uma das cidades mais caras do mundo, e eu acho seria uma ótima oportunidade, né, professor? Dubai. Voltando da Europa, o senhor foi em 2013, né, para lá, 2013. Lucas do Rio Verde, você topou Lucas do Rio Verde no seu caminho em que momento? E por que vir morar em Lucas do Rio Verde? Bom, só continuando essa questão de Dubai, professor. 2013 foi o ano que eu fui para o Azerbaijão, e foi o mesmo ano que eu recebi a oportunidade de ir para Dubai. Uhum. Que foi um dos competidores que estava no Azerbaijão que me levou para Dubai. Então, ele voltou, se lesionou lá em Dubai, e ele vivia de capoeira. Então, ele precisava de alguém para levar o trabalho. Ele fez um contrato comigo, eu fui. Não, assim, fiquei algum tempo lá, mas não tive a oportunidade de levar minha família. Acabou que eu tive que voltar. Mas foi uma vivência, assim, maravilhosa. Né? É uma vivência, é uma sementinha plantada, né? O senhor falou aí que teve sua visibilidade, acho que trouxe de lá para cá um reconhecimento dentro do mundo capoeirístico, em que nós estamos falando de uma competição mundial, em que todos os grupos, ou grande parte dos grupos que vivem em todo o mundo, participaram disso. Então, acho que é uma bagagem muito, muito, muito boa mesmo, tanto de conhecimento e nessa questão de visibilidade também. Igual eu disse, é uma sementinha plantada, e oportunidades aí, a gente sabe que às vezes uma dessa não é sempre que vem, mas uma hora ou outra pode pintar de novo, e a galera
te conhece. Verdade. Por conta dessa viagem, por conta desse momento todo. Mas, enfim, Lucas do Rio Verde. Então, professor, 2017, eu fui para uma outra competição na França, onde eu fui campeão. E aí Então, o senhor teve 2 saídas do Brasil, então. Isso. Uma no período de 2013, 3 saídas. 2013, 17 e 2017 e 18. Ah, legal. Aí, 2017, eu fui para uma competição na França, uma competição internacional também, já realizado pelo grupo ao qual eu faço parte, a Alcateia, mas com a presença de vários outros grupos, era um campeonato aberto, fui campeão. Voltei. Quando eu voltei, por que eu falei isso? Porque foi o primeiro contato que eu tive com o Lucas. O Grande, que é na época, Monitor Grande, né, o teu amigo lá. Eu morei dividimos aluguel em Lucas do Rio Verde, em 2013, 14. Lá no Parque Cultural, ele era professor de capoeira, instrutor de capoeira, né? Monitor Grande. Monitor Grande capoeirista. E aí ele me trouxe para ministrar uma oficina aqui na época. Roda da Paz? Acredito que foi em 2017. Roda da Paz é um projeto nosso, entendeu? O Grande, ele é aluno do Fatal. Do Fatal. A Roda da Paz é uma criação minha que na época eu morava em Trivelato e se estendeu para Mutum e depois para Lucas. Que legal. Então era um projeto que a gente tinha, assim, até quero voltar esse projeto, que era um projeto muito bom, onde a gente fazia um intercâmbio bacana. Ele reunia bastante alunos, eu me lembro muito bem, é como se fosse ontem. Foi um ponto da cultura luverdense, assim, em questão de quantidade, que a gente já tinha um público muito grande também, né? Claro, hoje nós estamos num momento aí que é complicadíssimo por conta dessa pandemia. A gente não vê a hora de voltar a nos organizar de novo para que a gente possa estar atendendo em quantitativo, como a gente sempre atendeu, mas infelizmente a gente tem que estar segurando ainda, né, até passar isso aí. Mas já vamos voltar, né? Dando continuidade aí à Roda da Paz. Então, professor, aí eu chego em 2017, o Grande me convida para vir para a Roda da Paz, né, na edição aqui em Lucas do Rio Verde. Eu não queria vir, tinha que chegar de viagem, ficar um tempo longe da minha família, entendeu? Era na mesma semana que eu tinha chego. E aí, no fim de semana, um evento, minha esposa já estava meio assim, aí eu falei... Chegar em casa, a mulher, ó... Aí eu falei, eu vou, pelo Grande eu vou, né, um cara bacana, aí eu vim. Então, assim, poxa, eu apaixonei pela cidade, cara. Já tinha passado por aqui, mas nunca tinha, só pela rodoviária ali, nunca tinha entrado na cidade, conhecido as pessoas. Então, eu achei uma cidade maravilhosa. Mas até então eu não pensava em viver aqui, mas eu queria frequentar esse lugar, porque eu gostei demais daqui. E passei a frequentar. Sempre eu estava vindo aí nas atividades que o Grande fazia, sempre quando ele tinha alguma roda ou uma aula até, eu sempre estava ali junto. No colégio, na época, no colégio que tem ali. Acho que era Caminho para o Futuro, né? Tem no Parque também das Américas ali, naquele colégio. Manuel de Barros? Isso. Manuel de Barros. Às vezes ele fazia uma atividade, eu vinha, né? Então eu passei a vir, né? Algumas vezes para 2017 eu ganhei a competição e uma das premiações da competição era uma turnê pela Europa. Então eu volto novamente em 2018 para a Europa. Com a premiação de 2017? De 2017. Que legal, cara. E aí eu percorro algumas cidades, alguns países da Europa. Fui em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, em vários lugares. Entendeu? Fui na Rússia, em Moscou, no Extremo Oriente também, em Khabarovsk. Então foi uma oportunidade assim ímpar, que aí eu já fui como um educador, já não fui como um competidor. Que legal. E foi uma vivência maravilhosa de ver como aquele povo europeu, principalmente os russos, eu apaixonei pelos russos, a forma que eles tratam a capoeira, o trato que eles têm pela cultura brasileira, o respeito que ele tem por nós. Então aquilo me encantou. E sem contar, cara, que eu dava 3 aulas para a mesma turma. Eu passei 15 dias na Rússia. Nos 2 lugares que eu fui, 15 dias em um, 15 dias em outro. Eu dava 3 aulas diárias. Com a mesma intensidade que eles treinavam na aula da manhã, eles treinavam no período ali do almoço e à noite. E assim, deve ser que para eles, igual nós temos várias culturas que nós importamos, né? Que a gente acha legal de outros países. E quando um cara que é daquela origem, daquela cultura, vem para o nosso país, a gente fica, cara,
E eu acho que deve ser a mesma coisa para eles, com a nossa capoeira, porque brasileiro na capoeira é brasileiro na capoeira, né? Capoeira a gente tem todo o gingado brasileiro, é totalmente, na minha perspectiva, eu posso estar falando besteira, professor, mas eu creio que a capoeira tem o sangue brasileiro. Com certeza. Então, Capoeira assim, é brasileira. E aí eu acredito que seja muito por meio por causa dessa questão, essa intensidade. E eu quero aqui citar um ponto que o senhor falou que eu acho muito importante e muito bacana. Eu vou dizer, a gente fala muito em economia criativa, mas lembra que eu falei para o senhor, o senhor foi lá e plantou uma sementinha. Diríamos que essas etapas que o senhor passou aí de 2013, 2017, 2018, porque em 2017 o senhor foi como competidor, o senhor investiu dinheiro para poder ir, foi uma correria louca para poder 2013, conseguir. 2013 foi, 2017 já não. Então, já me diríamos levaram... que isso aí já é uma autossustentabilidade cultural, vou usar esse termo, porque a partir do primeiro momento que o senhor investiu bastante, aquilo, mesmo que imperceptível, já começou a te dar um retorno. Na segunda vez, você já foi investir menos. Na terceira vez, o senhor já viajou bem mais e ainda foi com uma premiação do evento que o senhor já tinha investido menos ali e mais, como educador, que se o senhor, não sei como que foi, mas talvez se o senhor cobrasse as horas-aulas ali, o senhor teria ali o seu retorno maior ainda. E se quisesse voltar de novo, é claro, a gente tem toda a questão de família, que está certíssimo. A gente tem que, a família lado a lado, tem que estar junto, e a gente sabe que para um já é difícil, imagina para uma família toda, né? E ainda mais viver na Europa, onde nós estamos falando de euro, né? O euro que está muito mais... muito mais valorizado do que o nosso real. Então, eu vejo que é uma das maneiras, uma das formas que a cultura nos oferece de sustento, sabe? Assim, de sobreviver da cultura mesmo. E tem pessoas que têm todo esse olhar para isso, e o senhor foi uma delas, né? Que soube aproveitar esses momentos. Sua vinda para Lucas do Rio Verde, acho que enriquece muito mesmo a cultura local, né, a capoeira. E Lucas do Rio Verde é uma cidade que eu acho que está até maçante eu falar, mas é uma cidade incrível. É uma cidade que é um nível de qualidade em tudo que é feito aqui, que é além dos padrões normais do Brasil. O poder público incentiva. O poder público incentiva, mesmo que às vezes a gente ainda pare ali em algumas burocracias legais, que infelizmente, ou felizmente também, porque a gente vê, felizmente, pelo lado da transparência, pelo lado do controle de corrupção, mas a gente fala infelizmente porque acaba limitando realmente a cultura, né, de certa forma. Mas, como eu disse, Lucas do Verde é um município que investe muito mais em cultura. E nós vivemos uma situação hoje assim de evolução cultural que é anormal. É um mundo hoje, é uma cultura totalmente moderna e que tende mais ainda a melhorar. Toda essa sua história na capoeira, porque a gente sabe que o cara, para se graduar, ele precisa estar ativo na capoeira, né? E não é só com aulas, né? Isso não é só dar aula, né? Precisa estar ativo na história, nas mudanças que ocorrem. Tem que ser um ativista. Ativista, para que ocorram ali as indicações para graduação. Isso. E o senhor foi indicado este ano, não, foi ano passado, né? 2019. Pelo que me disse, 2019. Seria 2020, porém veio a pandemia. Aí tivemos a pandemia, são 2 anos, para que a gente acaba se perdendo no tempo por conta desse ano parado. Então, 2019 foi indicado a ser contramestre, que é um passo daí para ser mestre, é isso? Um passo para ser mestre, isso. E como que vai, como que é essa ideia? O que pensa em ser feito para essa, eu vou dizer, troca de corda, né? Troca de corda mesmo, isso. com esses padrões mais altos do escalão? Formatura, é isso. Então, eu, na verdade, professor, eu nunca sonhei ser um mestre de capoeira. Meu sonho era ser professor, então já sou realizado na capoeira, né? Então,
Já tem 10 anos que eu tenho essa graduação. Recebi em 2011, na cidade de Sorriso. Então, veio para coroar mesmo, né, esse tempo todo de dedicação, porque, na realidade, como eu disse, não era um sonho, não era uma busca. É uma coisa que acontece naturalmente. Na capoeira, a gente diz que é a comunidade que reconhece o capoeirista. Então, muitas pessoas já me chamavam de mestre, de mestrando, de contramestre. Né? Então, a comunidade já fala, não, ele já te vê a um nível de transferência de um conhecimento, de um compartilhamento através da oralidade, da capoeira. Né? Voltando a 2019, foi feito uma Copa Nortão, né? Copa Isso. Nortão de Capoeira, que acabou se transformando aí num evento internacional. Né? E veio mestres da França, foi França? De fora do Brasil veio da França, né? Aí veio capoeiristas de Brasília, de Goiânia, do Rio de Janeiro, da Bahia. E esse ano nós estamos aí nos preparativos, na aguardo também de toda essa situação se flexibilizar para ver de que maneira que a gente vai conseguir manusear essa Copa Nortão, porque é uma Copa, é um evento que tem que estar no calendário do município, isso é sem dúvidas, tem que continuar, que é um evento que deu certo, é um evento que enriquece a grade cultural do município. E só que a gente tem o problema, claro, da pandemia, então nós estamos estudando juntos, né, professor? Inclusive, uma maneira para que a gente não deixe de fazer ele, até porque nós estamos falando de uma formatura também, né? Sim. Uma formatura que é de um prata da casa, de um cidadão luverdense. Primeiro contramestre de capoeira de Lucas. Primeiro contramestre de capoeira de Lucas, formado em Lucas do Rio Verde. E creio que um dos trabalhos... Claro, não estou falando que foi só em Lucas, não, mas eu acho que por conta desse investimento que o poder público, mas eu tô falando uma coisa isolada. Claro, você tem toda a sua bagagem, toda a sua correria, que é muito mais do que isso, muito mais do que os investimentos que o poder público e privado acabam fazendo no seu pessoal, no seu projeto pessoal de formação. Porém, eu creio que ajuda mais ainda você ter um município sempre ao lado, investindo e ajudando. Sem a ajuda do poder público, vamos dizer que é quase impossível realizar um evento como foi a Copa Nortão. A Copa Nortão, professor, ela é um sonho já de muitos anos atrás, né, que se tornou realidade em Lucas. Né? Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em Sorriso, em Trivelato, né? E eu sempre tive esse sonho de fazer uma Copa do Norte do estado. Acabou que virou uma Copa estadual, porque veio quase 16 municípios com representantes para cá. Então, foi um evento assim, cultural e desportivo, porque teve várias apresentações culturais, né? E, poxa, foi maravilhoso, cara. Foi da hora. Fantástico. Professor, é o seguinte, batemos um papo legalzinho aí. Muito importante saber um pouco mais aí sobre os nossos professores, para que tem pais de alunos assistindo o nosso podcast, com certeza, ouvindo o nosso podcast. Mas vamos aí às considerações finais. Falei hoje aqui com o nosso professor Anjo, que é o professor de capoeira da Secretaria Municipal de Cultura. Então, quero agradecer a sua presença, agradecer o bate-papo aí. Muito obrigado mesmo, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer falar da capoeira, dizer para os pais que estão nos assistindo que acreditem também na capoeira, que a capoeira ela vai contribuir, né, na formação pessoal do seu filho, né, e o seu filho, através da capoeira, vai acabar conhecendo mais a história do Brasil e se conhecendo também. Capoeira é história também, né? Bom, muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Nós estamos aí todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui no canal no YouTube. Nós estamos também na nossa página no Facebook, no podcast Culturalizando. E também temos lá o nosso cantinho, nosso espacinho no Spotify, né? Então, acessa lá também, Culturalizando no Spotify. E é isso aí, professor. Muito obrigado. Valeu.
Até a próxima podcast Culturalizando.